está aí hoje o Verdose, está no Conselho Tutelar Leste. Vamos saber um pouquinho do que é o Conselho Tutelar, né? Para que funciona e de repente o nosso objetivo principal hoje é saber o que acontece, por que essas crianças estão nas ruas, né? Aquelas criancinhas de sinaleiro. Vamos ver se o pessoal nos atende e vamos ver se eles de repente passam por alguma dificuldade para não atender essas crianças. Vamos ver o que acontece? Vem comigo, Conselho Tutelar Leste. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei Federal 8069, é um dos mais importantes textos jurídicos brasileiros, atendendo ao disposto no artigo 227 da Constituição Brasileira, conferindo à criança e ao adolescente direitos e deveres. Contudo, o Estatuto ainda é desconhecido para uma significativa parcela da sociedade. Mais do que a consolidação dos direitos e deveres de crianças e adolescentes, o Estatuto é a expressão do anseio político e social de integrar a infância e a adolescência à cidadania, lançando bases para a construção de um Brasil mais justo. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo criado pelo ECA, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes, conforme disposto no artigo 131 do Estatuto. É um ótimo termômetro para detectar a existência de problemas na comunidade. Mas e quando é o Conselho que apresenta graves problemas? Tem desse país, vamos ter que cuidar. Tem desse país. Isso aí agora 3h30. Agora que a gente chegou aqui, estamos aguardando para falar com o Sérgio, que é um conselheiro aqui. Vamos ver quanto tempo leva para nos atender, né? Normalmente dizem que em 15 minutos é para a gente ser atendido. Caso contrário, a gente permaneça em fila. São danos morais. Isso diz a Constituição, não sei se vale. 3h30. Vamos ver quanto tempo leva para nos atender o nosso conselheiro Sérgio. Valeu. É isso aí. O tempo já está armando para chuva. Já deu tempo para isso. Até o tempo fechar, imagine. São 3h55, já se passaram 25 minutos. Eu já estou criando raiz aqui na cadeira. Vamos ver quanto tempo mais leva para nos atender. De 2 conselheiros, temos um trabalhando hoje, que é o Sérgio. Vamos ver se o seu Sérgio atende a gente. Acreditem que se quiser. Só falta um cachorro vir mijar no meu pé aqui, porque estou criando raiz já. São 4h20 da tarde. 16h33. Já se faz, são 1h03 que eu estou esperando. Se eu tivesse uma cara vermelha, já estaria vermelha. Por enquanto só começou o nariz. Será que vai levar mais umas 3 horas? É um parto só para você chegar para o atendimento. Calcule-se para atenderem leva mais de 1 hora. Para levarem em frente o processo, então danou-se. Vamos ver quanto tempo mais leva para nos atender, seu Sérgio. Já pensou se eu começar a entrevista, ficar 1 hora, deixar o senhor esperando para que eu comece a primeira pergunta? Isso aí, agora 4h38, estamos no Conselho Tutelar, falar com o nosso amigo Sérgio aqui, conselheiro Sérgio, não é isso? Isso. Sérgio, quais são as atribuições do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar tem como uma das suas missões zelar pelo funcionamento adequado do Conselho de Direito. Se o Conselho de Direito coloca um fiscal na porta do Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar em peso tem que estar lá no Conselho de Direitos, em cada reunião. De acordo com o artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, são várias atribuições que são direcionadas ao Conselho Tutelar, né? Primeiro, garantir os direitos constitucionais garantidos por lei à criança ou adolescente. O que seriam assim, as principais atividades do Conselho Tutelar que o Conselho Tutelar de Ponta Grossa hoje atende? Nós atendemos principalmente os casos em que os direitos da criança e do adolescente estão sendo violados. Então, quando é a criança ou adolescente que estão sendo vítimas de algum tipo de violência, de algum tipo de agressão, ou também onde os seus direitos, seja a saúde, a alimentação, a cultura, a lazer, não estão sendo cumpridos, seja pela família,
pela sociedade e até mesmo pelo poder público. O Conselho Tutelar de Ponta Grossa hoje encontra alguma dificuldade para concluir as suas atribuições? O Conselho Tutelar é um órgão encaminhativo, né? É o compromisso do Conselho Tutelar, assim como o compromisso do Ministério Público, do Judiciário, do Conselho de Direito, de todo mundo. Não é só em aplicar a medida, não é só em fazer o encaminhamento, é em resolver o problema. É um órgão que vai encaminhar as situações para outras entidades e muitas vezes nós barramos nessa situação, né, em que não existem todas as políticas públicas no município que deveriam favorecer e facilitar o trabalho do Conselho Tutelar. Certo. Não é só em fazer o encaminhamento, é em resolver o problema. De onde provém o financiamento para o serviço do Conselho Tutelar, né? Ele responde a que órgão? Ele é um órgão da Prefeitura? Ele é um órgão... a que é atribuído o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar não pode atuar subordinado ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário. A autonomia também diz respeito a esses órgãos. Quando a lei fala que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, justamente quis fazer com que o Conselho Tutelar, para cumprir o seu papel, para exercer as suas atribuições, não dependesse de qualquer outro órgão ou instituição para agir. O Conselho Tutelar é vinculado à Prefeitura Municipal, diretamente ao Serviço Social, né? Certo. Então, como é que eu posso dizer assim, vocês... Social, né? Secretaria de Serviço Social. Isso. Certo. Então vocês respondem à Prefeitura. Tudo que vocês dependem de fazer depende da Prefeitura. Isso, é um órgão vinculado à Prefeitura. Então nós dependemos e toda a verba que vem ao Conselho Tutelar vem principalmente através da Prefeitura. Certo. Nós temos aqui em Ponta Grossa um problema muito grave que é de crianças em sinaleiro, por exemplo. O Conselho Tutelar tem conhecimento desse fato? O Conselho Tutelar tem o conhecimento e toma as providências também. Porém, tem grandes dificuldades aí, né? Assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que, no artigo 4º, que a responsabilidade primeira é da família, depois da sociedade e do poder público. Essa situação de crianças pedindo esmola e tudo mais é um problema muito mais amplo do que parece, né? Não é só o fato da criança estar no sinaleiro pedindo. Então, o primeiro fato de responsabilidade vem ao pai. Vem a família. Em segundo lugar, a sociedade. O cidadão que está passando pelo sinaleiro, ele tem a responsabilidade. Sim, a sociedade tem essa responsabilidade. E não só a responsabilidade de dar a esmola. Pelo contrário, a responsabilidade de estar tentando auxiliar. Quanto mais a sociedade der essa esmola, vai estar estimulando essa prática de esmola, de mendicância nas ruas. Então a sociedade tem sim essa responsabilidade em não oferecer essa esmola, não estimular essa prática. Então a parte do cidadão que vem aí é de dizer assim que não dá esmolas para a criança. E essa é a atribuição do seria da sociedade. Isso, de estar se responsabilizando em ajudar e não em incentivar essas crianças a estarem na rua, nas ruas. Em terceiro aí viria o Conselho Tutelar? Em terceiro veriam as políticas públicas, não necessariamente o Conselho Tutelar, mas toda a estrutura do município que trabalha com essa questão, com esse trabalho das pessoas que estão envolvidas também na mendicância. E quem que deve agir numa situação dessa? Por exemplo, a criança está ali. Quem que é o órgão que deveria ir ali e resgatar aquela criança desse sinaleiro? É a prefeitura, é a polícia? Quem é a responsabilidade de retirar essa criança da rua? Primeiramente que a criança nem deveria estar ali, né? É sinal que há um sistema falho educacional, não só no sentido da família, mas também da sociedade e das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente. Certo. Mas quem tira elas ali? De quem é a responsabilidade principal de retirar essas crianças ali? O Conselho faz esse trabalho também, porém não é da atribuição. Até mesmo pelo fato de que nós podemos estar colocando essas crianças em uma situação de perigo, né? Porque muitas vezes elas saem correndo no meio dos carros, podendo ser atropelados ou situações maiores acontecerem. Né? Certo. Mas vamos dizer assim, um cidadão vê a criança, aquilo ali de repente pode... o cidadão quer que ela esteja numa escola, de repente, a atribuição seria, tem um órgão que seja responsável exclusivo dessa criança para a retirada dessa criança das ruas, ou não existe isso? Nós temos o plantão social, que trabalha com essas situações também, e o Conselho Tutelar. Porém, aquilo que eu já dizia antes, o Conselho Tutelar vai encaminhar, porém nós não temos uma política pública que possa levar essa criança a ter um acompanhamento. Quando você diz encaminhar, seria para onde que é encaminhar essa criança? Normalmente, se nós encontramos ela no sinaleiro, conseguimos falar com ela, pegar ela, nós direcionamos para a família. Certo. Aí, quando a família não resolve, essa criança retorna às ruas, porque, pelo que eu sei, assim, existe um cadastro já das crianças que estão nas ruas. Né? Vocês têm um conhecimento já quase que dos nomes das crianças que permanecem nas ruas. É certa essa informação?
Na verdade, são pessoas que se acostumaram em estar na rua, né? Então, elas constantemente estão na rua, também pelo fato de que tem pessoas que favorecem elas estarem na rua, que é a própria sociedade, né? Estimulando com as esmolas. Certo. E quando um pai não dá assistência, quando o cidadão continua com a situação de fornecer esmolas para essa criança, que solução a gente poderia dar para essas crianças? Hoje, necessariamente, nós não temos nenhum programa que atenda especificamente a essas pessoas, né?